Então a gente vai falar hoje sobre reforma íntima, né? Eu já fiz outra preleção há um tempo bem atrás sobre esse tema e assim, eu vi de uma outra forma isso. Agora estudando assim e procurando mais informações e trabalhando na casa e vivenciando as coisas que a gente vê no dia a dia, eu consegui ver isso de uma outra forma, me parece uma coisa mais leve agora, não tão complicada como eu via na época, né? Falar de reforma já fica alguma coisa no nosso subconsciente como coisas que vão atrapalhar a nossa rotina, coisas que vão nos tirar da nossa rotina, que são necessárias no nosso dia a dia, porque a gente já pega o que é material, né? Uma reforma de uma casa, a reforma de uma empresa, a reforma na cidade. A gente vê todo o caos que acontece para a gente chegar numa coisa que é importante. Então, quando eu pensava em reformar a minha intimidade, eu achava que era uma coisa muito difícil. Não que seja fácil, né? Mas acho que não era tão difícil quanto eu pensava, pelo menos buscar o caminho. E aí eu entendi algumas coisas assim, bom, como eu vou reformar alguma coisa que eu não conheço, que eu não vejo? Então, a primeira coisa que eu tinha que fazer era me olhar, me perceber, saber como eu penso e como eu ajo diante das situações. E como o externo influencia em mim. Então, eram duas coisas que precisavam ser observadas, o meu interior e o meu externo. Externos são as coisas que me aconteciam no dia a dia, as pessoas com as quais eu convivo, as que a gente acha que são difíceis, mas a gente nunca para pensar que talvez na relação sejamos nós os mais difíceis, né? A gente acha que todo mundo tem que pensar e agir da mesma forma que a gente. Então, essas relações elas vão ficando cada vez mais difíceis. E isso também é uma maneira da gente enxergar. Aí eu achei muito interessante, porque num desses estudos, eu achei isso com o nome de processos educativos da vida. Então, tira aquele estigma de que tudo é um problema. Não, é um processo educativo. Então, me relacionar com pessoas que são diferentes de mim, que pensam de uma forma diferente. As coisas e as contrariedades do meu dia a dia são processos que vão criando quem é a Ângela. Bom, como é que a gente vai lidar com isso? Como eu vou trabalhar? Eu vou mudar? Fiz uma proposta de mudar, estou mudando agora? Não. Se é um processo, a própria palavra diz, né? É uma sequência contínua. Um processo é uma sequência contínua. É uma ação prolongada. Então, significa que isso vai levar um tempo. E eu vou ter que me manter firme nesse meu propósito. Certo? Aí assim, ó, isso não existe, não tem uma receita. Bom, eu vou começar por aqui e vou fazer isso e vou chegar no meu objetivo. Não. Mas existem maneiras de fazer isso. Não tem uma receita, mas existem momentos, situações que elas vão chegando a gente nesse processo educativo e vai fazendo com que eu mude a minha maneira de ver as coisas, né? Deixa eu ver se eu achei aqui um trecho diferente. Ele diz assim, ó, como é que eu vou me conhecer? Bom, então a Ângela não é essa Ângela que vocês estão vendo aqui, que se preparou para estar aqui na frente de vocês, que teve um determinado cuidado, estudou um texto. A Ângela é aquela que pensa e faz coisas quando ela está sozinha, quando ninguém está vendo. E é essa que precisa ser modificada. Que aqui é fácil, eu vou ficar com vocês aqui uns 20 minutos, mais umas 2 horas lá dentro, beleza. E como eu sou comigo, como eu reajo diante das coisas que acontecem comigo no dia a dia? Como eu penso, né? Porque o pensamento ninguém sabe, eu posso estar pensando uma coisa absurda dando risada. Então, é isso que a gente precisa mudar. Antes, né, eu pensava assim, mas como é que eu vou criar, como é que eu vou trazer para dentro de mim essa bondade que precisa, essa caridade que precisa, essa empatia que precisa. Agora eu consegui ver que eu não preciso trazer para dentro de mim, porque se eu sou um espírito criado à imagem e semelhança de Deus, eu sou perfeita. Então, essas coisas, elas estão dentro de mim. A gente é que não busca por elas. Então, assim, de acordo com as nós somos criados à imagem dele. Então, dentro da gente tem tudo isso.
tem todas essas virtudes que a gente busca e acha que está muito longe da gente. Como eu vou fazer isso? Bom, então imagina, né? Vamos trazer isso para um lado mais material. Todos nós temos dentro de nós, eu achei uma maneira de explicar, acho que vai ser mais fácil, interruptores. Bondade, caridade, humildade. E a gente, no decorrer de todas as nossas existências, a gente vai reagindo às coisas que vão acontecendo e a gente vai desligando. Então, assim, aquela empatia que eu tenho dentro de mim, se eu me transformar numa pessoa orgulhosa ou egoísta, que acha que só aquilo que eu penso e só eu sei fazer as coisas, automaticamente eu desligo sem perceber. E aí a gente vai desligando essas chavinhas e vai arranjando compromissos e coisas que a gente precisa consertar na gente. Então, se a gente pensar desta forma, acaba ficando um pouco mais fácil. Porque eu não preciso buscar uma coisa que eu não sou. Eu só tenho que me enxergar e pôr para fora aquilo que está dentro de mim. Né? Tem um livro que as pessoas costumam indicar para a leitura que chama Reforma Íntima Sem Martírio. Nossa, sem martírio, né? É uma coisa que a gente se pune. Nós somos educados, assim, as nossas famílias católicas ou de outras religiões, e até a gente mesmo, né? Para se sentir culpado e para ser culpado. Olha, se você não fizer isso, se você não se comportar dessa forma, você não vai entrar no reino dos céus, Deus não gosta, você é pecador. Então a gente vai trazendo isso para dentro da gente. E a própria formação dos pais. Exatamente. Veio. Isso vai apagando e vai fazendo com que a gente vá desligando essas chavinhas. Então, assim, a gente não precisa se sentir culpado das coisas que a gente está fazendo. A gente está num processo evolutivo, todo mundo erra. Né? O que a gente tem que fazer é se observar no dia a dia e tentar acender esse interruptor, voltar ele no lugar dele, porque ele está lá. Né? Aí, assim, a gente pode se observar de várias maneiras. Eu achei até engraçado uma colocação que eu ouvi, diz assim, somos todos civilizados, vivemos numa época de tecnologia, mas quando a gente entra no carro e pega o trânsito, a gente vira outra pessoa, a gente volta lá no tempo da caverna. A gente já fica olhando como o outro está dirigindo, já quer antecipar o que o cara vai fazer, porque se ele parou é porque ele parou, se ele não parou é porque ele não parou, se ele deu seta, se não deu, porque me cortou. A gente às vezes não entende que a pessoa entrou na nossa frente porque ela está perdida. Hoje em dia, com essas placas de Brasil, a gente nunca sabe quem é da nossa cidade. Né? A gente não sabe, a pessoa está de fora, a pessoa não viu, não sabe, não entende. Tem o lado errado? Tem. Está lá com o celular olhando o Waze, a gente pensa que é o Waze, mas às vezes está fazendo outra coisa. Então, assim, a gente deixa com que essas coisas interfiram na nossa vida. E existem coisas que a gente precisa entender que não estão sob o nosso domínio. Né? Eu, particularmente, não gosto de calor. Então, toda vez que fica esse calor de 30 e poucos graus, eu não me conheço. Eu reclamo, eu fico brava, sabe? É uma coisa assim... Eu posso fazer alguma coisa para mudar o tempo? Eu reclamar, eu xingar, eu falar, não vai acontecer nada. Vai continuar a temperatura de 30 e poucos graus, porque é da natureza, não depende de mim, não depende de ninguém. Então, assim, o que eu posso tentar fazer é me acalmar e procurar coisas que me deixem confortáveis. Né? Eu vou buscar um ventilador, um ar-condicionado, um leque, alguma coisa, e me conscientizar que isso eu não posso fazer. É assim que a gente começa a se reformar, a se modificar, a colocar o que está dentro da gente para fora. O que eu posso fazer diante dessa situação? Posso fazer isso, 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 então eu vou fazer. A gente não pode mudar o outro, a gente não pode forçar. O que a gente pode fazer é, através das nossas atitudes, sermos exemplos. Agora, você impor a sua maneira de ser, a sua maneira de pensar, é egoísmo e orgulho. É a chavinha que está fora de novo. A gente, como espíritos, nessa experiência aqui, a gente precisa de aperfeiçoamento, a gente precisa de aprendizado, a gente precisa desenvolver na gente uma série de coisas. Mas nós somos criados para sermos felizes e amados. A gente não acredita nisso. A gente sempre acha que a gente está errado, que a gente não consegue fazer nada, que a minha vida não é legal, que a vida de fulano é melhor que a minha, que eu não sei o que tem de errado comigo. Né? Ou senão a gente vai numa
sei lá, numa cartomante ou alguém que sabe ler alguma coisa lá, louco para saber o que foi na outra vida e o que espera essa vida pra gente. O que eu fui na outra vida, eu consigo saber de acordo com as dificuldades que eu estou passando nessa, as provas que eu tenho que vencer nessa. Que está me colocado assim, ó. Foi me dado de presente a oportunidade de melhorar. Né? Dentro desse raciocínio de que o nosso Pai é perfeito. Então não existe privilégios, não existe diferença. Existem oportunidades diferentes para a gente poder crescer. Então a gente precisa parar de ser criancinha nos nossos sentimentos e começar a colocar esse adulto que tem aqui dentro de nós. Porque nós temos as duas coisas, a gente tem a criança e o adulto dentro da gente. O melindre e a maturidade. Né? Dependendo da situação, a gente assume um, assume outro. E por mais que a gente demore, por mais que a gente não queira, pode levar 10 anos, 100 anos, 1000 anos, o nosso destino é nos transformarmos em espíritos perfeitos, a cópia de nosso Pai, exemplo de nosso Pai. Então o tempo que vai demorar para acontecer isso, depende da gente. Está nas nossas mãos, através das nossas escolhas. Ele está lá. A gente dá um passo na direção dele, ele dá 1000. Porque ele não é prepotente. Ele vem em 1000. A gente pode ver nas parábolas do filho pródigo, não é assim que acontece? Tá todo mundo ali. Aí aquele que foi, quando ele volta, tem uma festa para ele. Por quê? Porque você voltou, você se reencontrou, você tá aqui. E é a mesma coisa que ele faz com a gente. E ele nos conhece de inteiro, de todas as nossas vidas. Ele sabe tudo da gente, coisas que a gente não teria, acredito eu, condições emocionais de suportar se a gente soubesse o que foi que a gente fez. Né? Porque se a gente fosse bonzinho, a gente não estava aqui. Então, assim, a gente deve ter feito coisas muito sérias que ele sabe, mas que no amor dele, ele entende que a gente está caminhando e assim, que a gente nunca vai regredir. A gente pode até dar uma estacionada. Mas tá aí, ó. Quantas encarnações a gente vai precisar para melhorar, isso é com a gente. Mas, conclusão, depende tudo das nossas escolhas. Tudo das nossas escolhas. Inclusive, essa melhora. Porque assim, ó. Eu vou pensar que eu vou melhorar. Eu vou melhorar, eu vou me transformar. Vou escolher uma das virtudes. Eu quero ser uma pessoa bondosa. Eu estou pensando que eu quero ser. Não significa que eu vou ser, não significa que eu vou ter ação, porque existe pensamento sem ação, né? A gente deseja isso. Pode ser que hoje eu não seja, pode ser que amanhã eu não consiga fazer um ato de bondade. O mês tem 30 dias. Se eu fizer 2 dias um ato de bondade, eu já estou no caminho certo. Eu estou tentando, eu estou me esforçando, eu estou mostrando a intenção de me melhorar. Eu não preciso ficar me cobrando. Nossa, 30 dias eu tenho que fazer uma coisa para eu me transformar numa pessoa boa. Mesmo porque isso é externo. Isso tem que vir de dentro, não é externo. Assim, ó, essa sensação de que eu vou ter que fazer. Isso tem que vir de dentro. Então a gente tem que ir com muita calma, sem culpa, saber que a gente está se esforçando, que a gente está no caminho certo. Só de estarmos aqui hoje, procurando ouvir uma palavra sobre Jesus, uma palavra sobre Deus, procurarmos nos entender, acho que a gente já deu um bom passo. A nossa caminhada é grande, mas a gente não está estacionado, a gente está andando. E isso é muito importante. Todas as pessoas que viveram do lado de Jesus, todas elas passaram por dúvidas. Pedro não renegou Jesus, por 3 vezes. E, no entanto, ele estava encarregado de espalhar a palavra de Jesus para o mundo. Se naquele momento ele tivesse se sentido só culpado, envergonhado e não tivesse ido além, será que nós teríamos todas essas informações que a gente tem hoje? Naquele momento é o que ele sabia fazer. A gente tem a imagem de que ele traiu. Ele esperava alguma coisa diferente de Jesus. Então ele gerou uma expectativa. Ele queria agir de uma forma e ele achou que seria daquela forma. Em nenhum momento, talvez, ele pensou em entender qual era a mensagem. Agora, por conta disso, nós vamos ficar lembrando, né, fazendo essas coisas de malha-ajudas, sabe? Não tem nada a ver.
a gente está julgando uma coisa que talvez nós tenhamos feito. E quem somos nós? Ou fazemos, né? Quem somos nós para julgar? As pessoas reagem de acordo com aquilo que elas sabem no momento. Então, assim, a nossa função não é melhorar o outro, é melhorar a nós mesmos, mas estarmos dispostos a estender a mão a quem nos procura. Então, a mensagem que eu queria passar era essa de desmistificar essa coisa da distância que existe entre nós sermos pessoas e espíritos melhores. A gente não precisa fazer isso tudo de uma vez, a gente não precisa criar um martírio para ter essa reforma, né? A gente pega esses processos e transforma eles em educação para a nossa vida. O que isso que está acontecendo comigo quer me dizer? Aonde eu estou errando? Por que isso está se repetindo na minha vida? É isso que eu preciso transformar em mim. É essa chavinha que eu preciso ligar. Vale até muito bem a leitura do Reforma Íntima sem martírio, mas assim, existem coisas mais leves a princípio para a gente pegar, mas fica para mim assim, a mensagem para vocês que a gente tem que respeitar o nosso tempo, tem que fazer as coisas de uma forma tranquila, mas sempre procurar fazer. Um dia não vai dar certo, mas não significa que a gente falhou, né? A gente pode perder uma batalha, mas não significa que a gente vai perder a guerra, né? Usando um termo assim. Então a gente tem sempre que seguir em frente, pensando que lá tem um Deus, tem um Pai que nos conhece e confia. E é nisso que a gente tem que se apegar. Tá bom?